Boa tarde, gente. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que é muito especial pra mim. Eu conheci num momento da minha vida que eu tava precisando. Então foi uma pessoa que encaixou na minha vida. E assim, uma vez por mês a gente toma café juntos. Não se preocupa que a esposa dele sabe desse café e às vezes ela até toma esse café online junto com a gente. Então, mas hoje a gente vai estar falando de coisas muito legais, eu já vou estar apresentando eles para vocês, tá bom? Quero estar agradecendo também o Açaí Motion, que é o nosso patrocinador do podcast O Pulo da Gata. E assim, hoje eu quero que vocês conheçam, que vocês tenham o prazer de saber um pouquinho da pessoa que eu considero como meu amigo. E é uma pessoa que fez a diferença na minha vida e eu acredito que o que ele vai falar hoje para vocês também vai fazer diferença nas suas vidas. Boa tarde. Boa tarde. Carlos, seja bem-vindo. Se apresenta pro pessoal. Então, eu sou o Carlos Tamaná, amigo da Simone Caramba. Então, eu estou aqui para bater um papo. Carlão, diz pra mim assim, quanto tempo você já tá no Japão? Uns 31 anos. Nesses 31 anos de Japão, você já, assim, porque você sabe que quando as pessoas vêm aqui pro Japão, existe aquelas pessoas que são felizes por estar no Japão, existe aquelas pessoas que elas são revoltadas, que elas não conseguiram. Você conseguiu o seu objetivo? Sim, eu já tinha uma vida praticamente meio estabilizada no Brasil. Mas como eu era um cara corajoso, cheio de aventura, gostava de aventuras, então eu larguei tudo e vim para o Japão. Sim, em questão de 2 meses, abandonei profissão e vim para o Japão. E não se arrependo, porque até uma certa idade, sim, quando a gente é jovem, a gente não tem aquela a responsabilidade, tudo é diversão, tudo é novidade, mas quando chega uma certa idade a gente começa a mudar. A gente tem que ter conhecimento, uma educação financeira, e aí a partir desse momento que você vai ver que a vida é totalmente diferente numa certa idade da gente, que é aquela idade de diversão, de aventura e passeios, né, diversões. Só que chega uma certa idade você tem que ter responsabilidade e começar a se atualizar do dia a dia. Aí a partir daquele momento você vai começar a ver que aquela vida que se levou é passado e você tem que começar a viver outra vida da sua idade, que é a responsabilidade, pensar no futuro, na família, nos filhos. E a partir desse momento que você começa a encaixar, mudar essa vida, né? Você tem que ter um estudo, um conhecimento, um foco e objetivos na vida. Porque a idade vai chegando, você tem que pensar lá no futuro, na sua aposentadoria. E essa é uma das partes, né? Mas, assim, financeiramente, não vou fazer que eu fiquei rico, mas estou tranquilo. Tem meus sonhos que eu tive que eu consegui. Sim, não arrependo de nada do Japão. A vida não é fácil, é difícil, mas você tem que ter persistência. Você tem que ser persistente. Para você vencer no Japão, você tem que ser persistente. Tem que ter coragem. Isso é verdade. Carlão, nesses tempos que você já está aqui no Japão, você já viu de tudo, né? Sim, aqui já vivi de tudo. Já viveu de tudo e já viu de tudo, né? Mas você já viu alguma história assim de brasileiros, assim, coisas que foi chocante, assim, que de destruição, que não conseguiu, ou que acabou, assim, algo que te marcou, assim, que você falou, meu, isso eu não quero pra minha vida, isso, se eu pudesse mudar, se eu pudesse ter ajudado, aconteceu alguma coisa nesse sentido? Sim, no Japão tem muitos casos de você confiar nas pessoas, em familiares, conhecidos, colegas, e você tentar montar um investimento através de outra pessoa e você lá no final você ser prejudicado.
Então, isso aí, o que falta para nós, os descendentes aqui, é uma educação financeira. Que desde quando chegar, você tem uma educação financeira, que você vai saber administrar seu próprio dinheiro. Sim, decepções eu tive, várias decepções, vários investimentos perdidos todo esse tempo. Mas só assim que eu aprendi que você tem conhecimento e tem que ler. Se você lê e tem conhecimento, você não vai errar de novo. Eu acho muito interessante porque assim, quando eu te conheci, quando eu fui, né, apresentada para você ali, eu tava me redescobrindo, né? Eu tava passando por uma transformação e ali eu ouvi muitas coisas boas de você, mas você também passou por um momento muito difícil aqui no Japão, que foi a depressão, né? Sim, a depressão é complicada, né? Que é uma doença que eu acho que seja da alma, né? Porque você não tem controle sobre ela. Então, o que você tem que fazer? Você, quando ter os primeiros sintomas, você aceitar que você está doente e procurar uma ajuda médica. E não só médica, como espiritual também, né? Espiritual. Foi o meu caso, né? Eu fui para o médico e tratei por quase 9 meses e procurei a parte espiritual. Fortalecer, né? Carlão, as pessoas hoje em dia, principalmente no caso dos homens, assim, ou em geral, eles têm muito preconceito em dizer que estava doente, né? Porque na verdade a depressão não é algo que a pessoa, ela é doente, é um estado doente que ela precisa tratar e passar. Como é que isso foi para você? Porque você fala disso assim, você não fala com aquele tabu, você fala com a consciência de quem passou, de quem fez um tratamento, de quem procurou a parte da espiritualidade, sem o preconceito. O que isso traz assim quando você fala com outras pessoas ou até mesmo com homem? Eu quando encontro alguém que está com esse problema, eu procuro sempre orientar, não aceite que você está doente, procura uma orientação médica, procura a parte espiritual, faça o tratamento certinho e evite. O principal de todos é a bebida alcoólica. Sempre quando alguém toma remédio, eles tomam bebida alcoólica. A bebida alcoólica prejudica mais o problema dele. Ele vai, cada dia vai piorando, nunca vai melhorar. Então eu sempre oriento, tem que aceitar. Não é fácil, é uma coisa que não tem controle. São pensamentos meio complicados. Tem que tomar bastante cuidado, né? Sim, os pensamentos suicidas, sim, é complicado, não é fácil. Depois que você passou, porque você falou que você foi buscar tanto na parte médica quanto na parte espiritual para ficar forte, né? Ficar espiritualmente forte. Nesse período, o que você fez depois disso? Você começou a estudar? Porque eu sei que você entende de investimento, você entende de aplicação de dinheiro, eu sei que você é uma pessoa que tem bastante conteúdo, que você é rico em relação a tudo isso. Isso veio antes da depressão ou depois da depressão? Depois da depressão. Antes da depressão era toda alegria, era só diversão, baladas. Aí depois da depressão não. Aí eu comecei a se interessar, deixei de assistir novelas e comecei a ler. A partir desse momento que eu comecei a entender de política, de investimento, educação financeira, de família, uma espiritualidade mais reforçada para você não cair de novo. E sempre quando você tem uma recaída, você tem que pensar que aquilo ali é coisa da tua cabeça, não alguma coisa que está por trás. Não, é sua cabeça. Você tem que colocar na tua cabeça que aquilo ali é da tua cabeça e você ignorar e tocar a vida para frente e vai, não, isso aí não é de mim e vai. E assim, quando vejo que vou ter uma recaída, eu mudo a chave da minha cabeça. Não, isso é coisa da minha cabeça, isso não existe. E assim eu continuo, e cada dia eu fico mais forte, né? Então, já tive outros problemas na vida, mas através depois da depressão,
eu consegui sair sem problema. Que legal, então é muito interessante que eu vejo você falando, e aí é interessante porque as pessoas falam assim, existe aquela pessoa que quando está no caso da depressão, ela escolhe se tornar um doente, não mesmo tendo o apoio, tendo a ajuda, o conversa de outras pessoas, ela escolhe aquilo, né? Estou doente, sou doente, né? Isso. E tem aquela pessoa que escolhe crescer, né? Melhorei, fiquei doente, procurei ajuda, passei por todos os perrengues que eu passei, mas eu evoluí, eu cresci e eu fui buscar o melhor pra mim. E isso é muito interessante porque assim, as pessoas acreditam que tipo, ela tá depressiva, ela vai tomar remédio, ela tem que ficar naquele estado e é uma luta sozinha, não é? Isso. Mas você pode colocar um objetivo na tua vida. E eu coloquei meu filho. Eu pensava nele todos os momentos. Foi assim, eu não posso ficar doente, eu tenho um filho, eu tenho que cuidar dele. E aquilo ali foi aquela chave que todo dia eu batia no teto. Não, eu tenho um filho. Eu levantei, eu tratei 8 meses da depressão e nem um dia eu faltei no serviço. Eu tomava 7 comprimidos por dia. E eu levantava às 6 horas de trabalho. Não dormia, não comia. E cada dia pior. Mas eu levantava, mas foi difícil. E hoje tem uma surpresa maravilhosa, que teu filho tá aí, fazendo faculdade, tá no último ano, né? Não, ele tá vai pro 4º semestre, mas só que ele já tá empregado. Nossa, isso é maravilhoso, né? Mas já ele começou fazendo estágio na Embrapa e efetivado ele agora esse mês, já. Então, eu tô tranquilo, né? Pelo menos no futuro do filho. Então, e isso muitas vezes, Calão, eu vejo que tipo assim, que às vezes tem pai, tem mãe, tem pessoas que passam por um período, primeiro que elas não aceitam, que tipo assim, elas vão só no médico, se enche de remédio, mas esquece que precisa cuidar do espiritual, precisa cuidar do emocional, precisa cuidar do físico, né? Sim. E não desistir, porque assim, se você só dormisse, você não teria como sustentar a sua família, né? Isso, você tem que pensar nisso, você tem a responsabilidade. E se você bebe, você tá mas se destruindo ainda, né? Se beber, se destrói mais, cada dia mais. É algo que é bem, assim, bem complexo. Nesse período, Calão, as pessoas, os amigos, você teve apoio dos amigos ou foi aquele negócio, todo mundo foi embora? Eu me considero assim, não tive amigo, mas eu considero muitas pessoas amigas, mas no momento difícil eu não sei procurar ninguém. Eu me fecho e tento resolver sozinho. Eu não sei chegar no amigo e falar assim, me dá uma ajuda, eu não consigo. E olha, gente, e é muito interessante, porque esse homem é o homem que ajuda, literalmente. Ajuda com palavras, ajuda com atitude, ajuda realmente colocando a mão na massa e sem fazer perguntas, tá? Por que eu digo isso pra vocês? Porque eu digo pra vocês porque sou mulher e quando ele entrou na minha vida, que eu já conheço o filho, conheço a esposa, e sem fazer perguntas. Então, era o café da conversa, né, Calão? Meu dia de conversar, né? É o dia que eu ligo e falo, é o dia do café, é o dia de conversar sem fazer perguntas. Então, e torce, porque assim, tipo, a pessoa que quando você chega pra você contar, que assim, no momento atrás eu contava um monte de coisas, tudo meio que bagunçada, né? Mas ali depois é a pessoa que você conta pequenas vitórias e que você vê no rosto da pessoa, que a pessoa tá torcendo pra sua vitória. No entanto, vocês imaginam, para mim conseguir essa entrevista no podcast, eu pedi pra esposa, falei, bora, por favor, fala pra mim. E eu tive que chegar e colocar e marcar e vir. E eu sou muito grata porque assim, todo mundo acredita que assim, às vezes as pessoas falam, eu não tenho nada para acrescentar na vida das pessoas, eu não tenho nada para fazer. Mas você estando aqui hoje, nesse podcast,
Eu sei que para você é o primeiro de muitos que eu É o acredito. primeiro, tá todo nervoso. É o primeiro de muitos que eu acredito, que eu quero que você participe de outros também, que as pessoas convidem você, que conheça a sua história, mas você tá me apoiando. Sim, tem que apoiar. E isso pra mim, assim, é muito valioso. Por quê? Porque lá no início, quando era apenas uma conversa, era apenas um movimento, você estava por trás disso, me apoiando. E assim, se eu precisasse, naquilo que você precisasse colocar sua mão, você estaria ali colocando, e eu só tenho gratidão, tá? Ah, eu aqui, né? É você aqui, é você quem aqui, é você diria? aqui. Quem diria? Você aqui. Você aqui. E assim, é uma honra, porque falar de depressão é um assunto que as pessoas, elas querem esconder, né? Sim. Tem filmes que ajudam, uma autoajuda, né? Que você pode assistir, que pode te ajudar. Tem um filme que eu posso citar aqui, é Mente Brilhante. Muito legal. Então, aquilo ali eu aprendi que quando vinha as recaídas, eu falei assim, não, isso é da minha cabeça. Como ele conseguiu, eu falei, se ele conseguiu, eu também posso. Sim. Tem que pensar dessa forma. Sim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, gente, ó, uma dica aí, você que tá aí, né? Mente Brilhante, assiste o filme. Assiste, né? Sim. Porque assiste ajuda 2, 3 vezes até você entender o filme, porque ele é meio complexo. É meio complexo, né? Você tem que prestar atenção. É chato. Aham. Eu assisti já umas 2, 3 vezes pra entender a mente esquizofrênica, né? Pra entender a esquizofrenia, entender que tá tudo ligado, espiritual, mental, emocional e o físico, né? Porque chega a atrapalhar o físico da pessoa, sim, né? Sim. Então é algo que é bem... é triste, né? Sim. Mas tem tratamento. Tem. Tem sim. Tem. Procurar. Hoje em dia, Carlão, se as pessoas te perguntam assim, se você tá numa roda, você consegue detectar, tipo, se você vai num churrasco, te convida para um churrasco, te convida para uma roda de amigos, você consegue detectar em pouquíssimo detalhe de uma pessoa que tá no início de uma depressão, que vai passar por início da depressão, porque muitas vezes a pessoa vê a pessoa rindo demais, conversando demais, bebendo demais, e ela tá gritando, né? Sim, lá dentro dela ela está se corroendo, está se matando. Mas dá para notar que a pessoa não está bem. Eu sempre, quando eu vejo, a primeira coisa que eu falo, procura ajuda, você não está bem. Porque eu sei, assim, só de olhar, só conversar com ele, eu sei que ele está sentindo. E muitas vezes essas pessoas, elas simplesmente, olha pra gente e elas falam, não, eu tô bem, eu tô muito bem, eu estou bem, né? Falo isso, mas não acredito naquilo. Eu procuro ajudar porque eu sei como que é difícil, não é fácil. É muito difícil, eu sempre né? falo, procura ajuda, procura um médico, vai um psicólogo, vai conversar. E é muito bom você conversar. Um simples problema que você tem, aquele não pode resolver. Os remédios, aquelas coisas ruins, tudo que passou, você está com aquilo na cabeça, na mente, que está perturbando, com remédio ele vai fazer você esquecer. Aí eu mesmo, eu me esqueci tudo das coisas